Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Marques e hoje a minha conversa com você é sobre foco. Hoje você vai entender 4 passos fundamentais para começar a ter foco imediatamente. Bom, uma coisa é certa, pessoas que têm foco são pessoas que conseguem produzir muito mais. São pessoas que conseguem começar e terminar aquilo que se propõe a fazer. São pessoas que normalmente definem um objetivo e não param até chegar lá. E o que acontece quando a gente não tem foco? Primeira coisa é que a gente fica no meio do caminho. A gente acaba não conseguindo fazer o que tem que ser feito. A gente acaba deixando se levar pela preguiça ou por aquilo que não é o mais importante. Então hoje eu quero compartilhar com você 4 passos fundamentais e eu espero que você anote e que você aplique para depois me contar o quanto fez de diferença na sua vida. Bom, vamos lá. O passo número 1 para você ter foco é você pensar sobre qual tem sido o maior gasto da sua energia. Você tem gastado mais energia pensando nos seus problemas ou pensando na solução para os seus problemas? É o que a gente chama de ter foco no problema ou foco na solução. Deixa eu explicar por que isso é tão importante. Quando a gente foca no problema, a gente se torna meio que especialista no problema. A gente sabe exatamente o que a gente fez de errado, a gente sabe exatamente quais foram os nossos percalços. Se alguém perguntar pra gente o que foi que deu errado, a gente sabe na ponta da língua. Agora a pergunta é a seguinte: adianta você se tornar especialista no problema? A resposta é não. Só conhecer o problema não é suficiente para você sair do problema. Agora, o que é suficiente? Você se especializar na solução. E o que é se especializar? Ter foco na solução. É você pensar quantas formas existem de você sair de onde você está e chegar aonde você deseja. Ter foco na solução é você pensar quantas alternativas, quantos caminhos você ainda não testou que podem te ajudar a melhorar a sua atual situação. Porque obrigatoriamente, para você pensar na solução, você tem que pensar sobre o problema, mas você não fica atolado naquele problema, sabe? Você não deixa que o problema drague toda a sua energia. Então presta atenção que esse é o passo número 1, ter foco na solução. Pensa aí, quantos por cento da sua energia você tem gastado com foco na solução ou foco no problema? Então, a partir de agora, sempre que você começar a remoer demais o problema, sempre que você começar só a ver a sua energia sendo drenada pelo problema, respira fundo e começa a imaginar quantas formas existem de você sair de onde você está e melhorar a sua situação. Se você não conseguir sair disso sozinho, uma dica muito importante é você pedir ajuda. A gente normalmente não pede ajuda para assuntos que exigem que a gente peça ajuda. Então, uma forma importante é você gritar mesmo. Fala com seu pai, sua mãe, seus amigos, seus familiares, aquelas pessoas que você sabe que vão prontamente te ajudar, legal? Então, passo número 1, focar na solução. Se não conseguir fazer isso sozinho, pede ajuda. Passo número 2, pense sobre os seus objetivos. Pode parecer óbvio, mas um passo fundamental para a gente ter foco é a gente pensar o que a gente quer. Se você todos os dias deseja uma coisa diferente, olha, essa semana o meu projeto vai ser viajar para fora do país. Semana seguinte, você já está pensando que você quer trocar de carro. Na semana que vem, depois, você está pensando, por exemplo, em comprar um sapato ou uma bolsa cara. Desse jeito, você vai iniciar um projeto e quando você estiver mobilizando os seus recursos e tudo à sua volta para ele acontecer, você troca esse objetivo. É como se você trocasse toda a rota do seu planejamento. Então, passo número 2, estabeleça os seus objetivos. Tenha muita clareza dos seus objetivos. E aí, olha só, dentro desse aspecto, desse segundo passo de você identificar, de você estabelecer os seus objetivos, está você se conectar a esse objetivo. Não é só você dizer, eu queria
um carro novo, eu queria uma viagem para sei lá onde. Se conecta a esse objetivo. Uma coisa importante, fundamental, que muitas vezes nos impede de chegar aos nossos objetivos é a gente pensar, a gente deixar de pensar na relevância que esse objetivo tem pra gente. Então pare e pensa, quais são os seus objetivos hoje? Estabelece aí, de repente, um objetivo para curtíssimo prazo, um outro objetivo para médio prazo e um objetivo maior para longo prazo. É legal a gente ter 3 ou 4 objetivos, porque é como se você tivesse 3 ou 4 cofrinhos diferentes, sabe? Cofrinho que você coloca moedinhas diferentes. Então, quando você tem um objetivo para curtíssimo prazo, um objetivo para médio prazo e um objetivo para longo prazo, é como se a sua cabeça e os seus recursos internos se mobilizassem para essas 3 etapas da sua vida, tá? E aí se pergunte, por que eu quero isso? Como é que a minha vida vai ficar melhor? O que eu vou ganhar com cada um desses objetivos sendo alcançados? A gente esquece que a gente não pode pegar os nossos objetivos emprestados de ninguém. Muitas vezes a gente não tem energia suficiente ou motivação suficiente para chegar onde a gente deseja porque aquilo não fazia sentido. A gente escolheu um objetivo porque estava todo mundo falando a respeito daquilo e aí a gente pensou, se tal pessoa está querendo isso, eu também vou querer. Se tal pessoa diz que isso é bom, para mim também deve ser bom. E isso não funciona. Então, o segundo passo, tenha clareza dos seus objetivos, mas antes de mais nada, quando você tiver estabelecido os seus objetivos, pense, como é que a minha vida vai ficar melhor se eu alcançar esses objetivos? Por que é importante para mim? Qual é a relevância desses objetivos na minha vida? Porque dessa forma, o seu coração vai vibrar. E toda vez que você tiver uma tendência a sair da linha, sair do trilho, o seu coração vai fazer você naturalmente voltar para os trilhos, tá? Então, passo número 2, tenha clareza dos seus objetivos e pense a respeito do quão relevante cada um desses objetivos é para você, legal? Passo número 3, planeje as suas ações. Olha, esse passo 3 é fundamental. Eu tenho certeza que quando era mais nova, deixei de alcançar muito resultado na minha vida porque eu não planejava. Eu simplesmente me atropelava o tempo inteiro. Eu contava sempre com a minha energia, essa coisa de achar que só a gente fazer, dá certo e não dá, ok? Não é só fazer que vai dar certo, porque se você sai atirando para todos os lados, isso significa que a sua energia vai estar dissipada. O seu foco vai estar dissipado. Então você precisa de planejamento. E o seu planejamento acontece uma vez por semana e uma vez por dia, tá? Eu adoro usar, por exemplo, o domingo para fazer o meu planejamento. Então, domingo, alguma hora do domingo, eu paro naturalmente, assim, não preciso dizer, gente, vou parar agora aqui, tá? Me dá um tempo. Não, eu paro pensando com os meus botões. Normalmente eu pego o meu caderno, que eu adoro, quem me conhece sabe que eu adoro fazer anotação sobre tudo. Então eu pego o meu caderno e eu vou pensando quais são as ações prioritárias da semana. O que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum? Onde é que eu tenho que colocar, onde é que eu tenho que apostar as minhas fichas? Então, quais são as ações, quais são as entregas fundamentais daquela semana? Quando eu consigo visualizar isso, eu percebo o que vai caber na segunda, o que vai caber na terça, o que vai caber na quarta, o que se não der no início da semana tem que caber até o final da semana. Então, fazer esse planejamento semanal é fundamental para eu me organizar mentalmente. E aí eu não me perco no meio do caminho. Eu sei dizer sim, porque eu tenho que dizer sim, e eu sei dizer não, porque eu tenho que dizer não. Percebe a diferença? Quando eu sei o que vem primeiro, quando eu sei o que é prioridade para eu alcançar os meus objetivos, para eu caminhar na direção dos meus objetivos, eu consigo dizer não com mais facilidade. A grande maioria das pessoas não consegue dizer não porque não sabe exatamente o que quer. Aí fica difícil dizer não. Agora, se você sabe o que é prioridade, se você sabe que fazer aquilo vai te tirar do seu foco e vai te impedir entregar o que você precisa entregar, o não sai mais fácil, sai de maneira natural, ok? Então, faça o seu planejamento semanal e diariamente. Esse é um hábito que eu tenho adquirido cada vez mais forte e eu tenho certeza que isso, sem brincadeira, anota isso pelo menos triplicou a minha produtividade. Eu começo os meus dias
todos os meus dias. A primeira hora do meu dia é de concentração, é de mentalização e é pensando o que eu desejo até o final do dia. Eu sei que muitas vezes eu acabo me forçando muito, eu acabo me colocando uma pressão desnecessária, mas eu sei que tem o mínimo do mínimo que eu preciso fazer. E aí eu não termino meu dia, eu não vou pra cama, eu não deito estando tranquila se eu não tiver feito o que eu me propus a entregar. Percebe como é importante isso? Agora isso é de manhã. Porque se eu deixar para fazer esse planejamento depois do almoço ou no final da tarde, eu tenho a desculpa de que não deu tempo. Eu tenho a desculpa de que ficou tarde, que eu não consegui falar com as pessoas. Então, de manhã, pensar, mentalizar, para que ao longo do dia eu possa perceber qual é o melhor horário ou como é que as coisas se encaixam, é perfeito. Legal? Tá fazendo sentido para você isso? Então, olha só, passo número 1, você precisa focar na solução, não no problema. Se não der conta, pede ajuda. Passo número 2, tenha clareza dos seus objetivos. E ter clareza dos seus objetivos inclui você também estar ligado emocionalmente. Entender qual é a relevância, quais são os ganhos, quão importante é alcançar cada um desses objetivos. E passo número 3, planejamento. Planejar significa você ter clareza do que você precisa fazer, quais são as suas entregas e não permitir que aquilo que não é prioridade entre na frente daquilo que é fundamental para que você caminhe diariamente, permanentemente na direção da vida que você sempre quis. E aí, para você foi importante? Eu adoro falar de foco, porque eu particularmente nunca fui uma pessoa com muito foco, não. Eu sempre tive muita energia, mas eu nunca tive muito foco. E trabalhar o meu foco realmente potencializou muito os meus resultados. Prova disso é hoje eu conseguir viver aqui nos Estados Unidos, fazer o que eu amo, né, que é trabalhar com desenvolvimento humano, que é dar os meus cursos, que é estar à frente das palestras, os projetos que eu toco, justamente porque eu consegui mudar essa minha forma de enxergar os meus projetos e de tocar com consistência as minhas estratégias. Se você gostou, se foi útil para você, deixa um curtir aqui, que esse feedback para mim é muito importante. E além disso, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou desse nosso assunto de hoje. Coloca para mim aqui qual é a sua dificuldade em ter foco. Eu vou responder para você individualmente, pessoalmente, porque esse nosso contato aqui, ó, é fundamental. Legal? Para você, ó, um beijo enorme e a gente se vê em breve.